Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 13, acerca de empréstimos. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor, e em se pondo o sol, certamente lhe restituirá o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, diante destas palavras que estão aqui, no livro da vida, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, diante desta passagem que está em Deuteronômio, do capítulo 24, versículo 10 ao versículo 13. Veja que o Senhor nos fala sobre esta passagem, desde aquela geração, sobre acerca de empréstimos. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante dessas determinações que o Senhor nos diz aqui, para com cada um de nós, ser humano, homem e mulher, na face da terra, para se guiar diante das suas determinações no caminho da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos fala aqui nessa passagem sobre acerca de empréstimos. Veja o que é que ele nos diz diante dessas determinações, desde aquela geração que foi repassada, e se continua em gerações, porque toda palavra que está nas Escrituras Sagradas, ela é palavra de poder, ela é palavra de determinação, e foram ditada através do dedo de Deus, e tudo que vem do Altíssimo tem que ser cumprido, e é determinação. Veja, nós, ser humano, na face da terra, homem e mulher, a maior perfeição que o Senhor já fez, que o Senhor faz e que o Senhor irá fazer, sempre dando o sopro de vida para cada um de nós a vir à face da terra. Veja, meus irmãos, que todas as determinações na face da terra para com cada um de nós que vem diante do Senhor, porque o Senhor, quando nos traz à face da terra, ele nos dá uma determinação e não esquece de cada um de nós. Não deixa nenhum de nós só. Sempre está ali diante das suas determinações para que cada um siga o caminho da verdade, da vida. Porém, o Senhor deu-lhe a cada um a escolha, porque deu a liberdade de livre-arbítrio, para que siga as suas determinações em amor, em pureza, em certeza, na fé e na pureza da alma. Diante de tudo isso,
Tudo que o Senhor quer de cada um de nós é que seja fiel, é que seja homem e mulher diante das suas determinações na fé, no amor e com um braço forte, que é assim que o Senhor determina. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que esta passagem que nos diz, diante dessas palavras, quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, olha só esta palavra. Que quando alguém emprestar alguma coisa a outra pessoa, não é, se você não pagou, não pôde pagar naquela determinação, não é para que venha e tire algo de dentro de sua casa para pagar aquilo que você tomou de empréstimo. Não, porque isso não é de agrado a Deus. Veja, meus irmãos, a continuação. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Veja, o Senhor está dizendo que quando não vai entrar na casa daquele que tomou o empréstimo para pegar alguma coisa. Aguardará, né, do lado de fora, diante das suas negociações entre ambos, né, entre ambos seres humanos, entre ambos os dois, né, daquela pessoa que tomou e daquela pessoa que emprestou, ela aguardará até que o seu semelhante que tomou o empréstimo, ele venha até a essa pessoa e converse sobre as determinações de como pode pagar isso e isso diante das determinações do Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs. E se em si pondo o sol, certamente lhe restituirá, veja bem, o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. Veja, o que é que o Senhor está querendo dizer? Que Ele vai restituirás, e vai restituir aquilo que Ele tomou diante da sua negociação, e com amor, com pureza, com fé, com certeza e com alma pura. Porém, diante de tudo isso, o Senhor te retornará a tua bênção. Porque o que ele tomou está pagando diante das determinações do Senhor, está pagando em pureza, está pagando em amor, está pagando em certeza das determinações do Altíssimo. Então, com tudo isso aí, o Senhor vai e o abençoa, porque foi tudo diante da certeza, diante de consciência, diante de pureza, diante de amor, diante de verdade, que foi feito as suas negociações. Então, diante do Senhor, para o Senhor é uma bênção. Isto é uma bênção. Olha, meu Senhor e minhas senhoras, veja que diante das determinações do Senhor, como é o procedimento para cada um de nós. Veja, e isto te será justiça, olha só, e isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Olha que maravilha, olha que maravilha. Quando tu faz e devolve aquilo na certeza, no amor, na pureza, na fé e em alma pura. Veja, isso te será justiça diante do Senhor, porque está sendo justo para com seu próximo, está sendo justo diante das determinações do Altíssimo, do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que são essas determinações que o Senhor está nos alertando sobre a procedência na face da terra com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Veja, diante de qualquer sentido em que você tome algo emprestado. Veja, meus irmãos e minhas irmãs.
Meus irmãos, essas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, que desde daquela geração, e se vem prolongando, por gerações. Por quê? Veja, aqui nós estamos em Deuteronômio, a passagem dessas palavras das Escrituras Sagradas, que são determinações e leis que o Senhor nos concedeu para que nós andemos na face da terra, diante de um caminho real, diante de um caminho justo, diante de um caminho da verdade, diante de um caminho de pureza, para que nos conceda vida longa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos corpo, alma e mente. Quando nós estamos com tudo diante do Senhor, diante das suas determinações, em pureza, nós estamos em bênção. Nós estamos em saudade, em saúde, em saudável, né? Nós estamos purificando o sentido amor, o sentido alma, o sentido espírito. Veja quando nós estamos diante de justiça para com o nosso semelhante. Na justiça, na certeza, num caminho certo e verdadeiro, num caminho com alma pura. Porque isso alegra o Senhor. Isso deixa o Senhor em alegria e o Senhor o abençoa. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs, que diante dessas palavras que estão aqui nas Escrituras Sagradas, então, diante dessas determinações, é que nós, cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, não adianta a gente adquirir uma Bíblia, não adianta a gente adquirir esse livro que tem o poder. Não adianta a gente adquirir este livro onde todas as determinações para a caminhada da nossa vida na face da terra está aqui. Não adianta a gente ter ele se a gente não procura estudá-lo, ler, para entender as determinações do Senhor. De que adianta, meus irmãos? De que adianta? Então vai viver sobre visões, sobre passagem, vai viver diante do que vê, do que as pessoas falam, do que as pessoas dizem, mas não procura viver diante das palavras das Escrituras Sagradas, onde está o caminho da verdade e da vida. Temos que fazer essa leitura. Temos que fazer este conhecimento todos os dias de nossa vida, para que nós conhecemos quem? Primeiro, diante das palavras, para que nós conhecemos o autor dessas determinações. Quem é? O autor dessas determinações, quem é? Só existe um que é o único diante de um caminho. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só existe esse, só existe um Deus e só existe um caminho na face da terra. Não existe outro deuses, nem outros caminhos, não. Diante de tudo isso, o Senhor nos deu liberdade de escolha. Por quê? Porque só existe uma escolha. Só existe um caminho. Só existe um Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pense nisso. Esta palavra, este livro, não é para viver em cima de estante, em cima de armário, em cima de qualquer local dentro de sua casa ou dentro de um veículo parado, fechado ou aberto de qualquer jeito numa posição. Mas leu
estudou, procurou ter o conhecimento através da sabedoria e da inteligência, pedindo ao Senhor em adoração, em louvor, em clamação, e cobrando dele, porque ele quer que a gente, cada um de nós, cobre dele, cobrar do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cobrar. Tem que cobrar dele. Porque ele é autor da nossa vida, ele é autor dessas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, então nós temos que cobrar dele. Cobrar do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que ele quer. Que nós cobramos dele. Ele se sentirá em agrado, se sentirá em pureza, porque ele é puro, ele é o amor, mas ele sentirá a nossa satisfação de amor diante das suas palavras, então ele se agrada. Ele se agrada e nos guia, e ali cada vez mais está ali, juntinho de nós. Porque a partir do momento em que você passa a conhecer, o seu coração se abre. Se abre para o Senhor faz morada dentro de si. O Senhor faz morada dentro de cada um de nós quando nós passamos a conhecê-lo através das suas Escrituras Sagradas. No mundo veremos muitas vozes e muitas palavras. Ó meu Deus, o Senhor é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Jesus é tudo na vida. Mas vamos conhecer o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo diante das suas palavras. Viu? Diante das suas palavras, então nós teremos a certeza do caminho em que nós estamos seguindo, o caminho em que nós estamos andando na face da terra. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs, e siga as Escrituras Sagradas. Deus abençoe a todos. Siga as Escrituras Sagradas, o livro da vida está aberto. O livro da vida está aberto. O Senhor está aguardando. O Senhor está aguardando cada um de nós. Procura conhecê-lo. Não deixa a tua espada no local onde não tenha nenhum valor. Onde passa a não ter nenhum valor, porque aqui é o maior valor que existe na face da terra em Escritura. Pense nisso, você, que não dá nenhum sentido diante das Escrituras Sagradas. Pense nisso. Procura ler. Que vai se agradar de tal forma, vai procurar descobrir-se dentro de si de tal forma, e vai procurar conhecer quem é Deus Pai Todo-Poderoso, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Você. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Siga as Escrituras Sagradas.